Olá pessoal, aqui é a professora Sandra Pugliese, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de alfabetização. Hoje a gente vai falar sobre hipersegmentação de palavras e hipossegmentação de palavras. O que é isso? Esse é um problema causado pela falta da consciência de palavras. Eu espero que no vídeo de hoje vocês possam entender melhor um pouquinho essa questão e aprender como ajudar a sua criança. Vamos dar uma olhadinha? Daremos início à aula 11, hipersegmentação e hipossegmentação de palavras. Se você deixar o seu comentário nesse vídeo sobre as impressões que você teve, se você gostou ou não, você estará participando automaticamente do sorteio do e-book Conhecendo as Letras e os Sons. Esse é um livro que tem muitas atividades que você pode trabalhar no primeiro ano do ensino fundamental ou até mesmo no último ano da educação infantil. Concorra! Hipersegmentação e hipossegmentação são termos que a gente utiliza para designar a maneira pela qual as crianças estão separando as palavras quando elas escrevem um texto. Então, a hipersegmentação é quando elas vão separar as palavras de modo excessivo, mais do que elas precisam. Então, elas não têm ainda o conceito do que é uma palavra. Então, quando elas têm que escrever uma frase como essa aqui, por exemplo, a menina estava lendo, eles não sabem aonde que eles têm que se separar, porque eles não entenderam ainda que a frase é composta por diversas palavras que se separam com pequenos espaços entre elas. Então a criança vai separando onde ela bem entende, né? A, menina, está, porque está é uma palavra muito comum, valendo, então bosque, porque que também é uma palavra muito comum. E a hipossegmentação é quando as palavras são escritas juntas demais. Então, às vezes a criança escreve o texto inteiro corrido junto com as palavrinhas todas grudadas, ou às vezes ela escreve juntas, somente algumas palavras que ela considera que são sempre encontradas quando na nossa fala de maneira estão sempre próximas uma da outra, então elas acabam juntando na escrita. Por exemplo, era uma vez, de manhã, de repente. Esse tipo de erro que ocorre porque a criança não desenvolveu a consciência de palavra. Eu venho falando da consciência fonológica e dessa consciência de palavra para vocês desde a aula 1, o quanto é importante desenvolver essa consciência com as crianças pequenas, desde a educação infantil, porque se nós trabalharmos com jogos e brincadeiras a consciência de palavra lá na educação infantil, as crianças do ensino fundamental não vão apresentar esse tipo de erro, ou então apresentarão esse tipo de erro somente em algumas situações. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje o que a gente pode fazer para tentar ajudar a criança a superar esse tipo de erro. Eu vou mostrar para vocês hoje algumas atividades que nós podemos fazer para ajudar a criança a entender onde ela tem que separar as palavras dentro de uma frase. Mas é importante que nós trabalhemos a consciência de palavra, atividades orais que façam a criança perceber o que é a palavra. Eu já utilizei esse slide aqui na aula 1 ou na aula 2, mas eu estou retomando porque é importante para esse assunto da hipo e da hipersegmentação. Então, escrevam frases de 4 ou 5 palavras, por exemplo, essa aqui, os meninos jogam bola. E aí recortem essas palavras e produzam cartões. E aí vocês brinquem com as crianças, né? Entreguem um cartão na mão de cada criança e falam, olha, agora vocês vão ter que se organizar para montar essa frase aqui na sequência correta. E aí a frase que eu quero é, os meninos jogam bola. E as crianças vão ter que se enfileirar uma ao lado da outra, as que possuem esses cartões. E aí você vai mostrando, fala, aí espaço em branco, inclusive você pode ter uma criança para representar o espaço em branco. Meninos, espaço em branco, jogam, espaço em branco, né? E vai mostrar, olha, palavras são essas unidades de sentido. Então a gente tem palavras como meninos, bola, bonito, feio, mas nós também temos palavras pequenininhas que vão introduzir essas palavras maiores, né? É onde nós vamos falar dos artigos e dos pronomes. Vocês podem dizer para eles que a letra O vai também ser uma palavra quando ela tiver, por exemplo, o menino joga bola, porque o O está introduzindo a palavra menino. E você também vai poder ter a palavra E, eu gosto de banana e maçã. Então, são palavras formadas por apenas uma letra, mas as crianças precisam saber
que, utilizando essas palavras de apenas uma letra, elas também precisam dar o espaço em branco entre elas. Então, eu vou mostrar agora para vocês atividades que nós podemos fazer no papel com as crianças, mas eu não abriria mão de fazer, gente, oral, brincando com eles, com essas cartões aqui e formando frases, porque essa brincadeira, esse jogo de palavras aqui, ele é muito significativo para as crianças e eles aprendem um conceito de palavra bem rapidinho. Então essa é a primeira atividade que eu vou apresentar, é o jogo dos 7 erros. Você vai entregar para a criança um pequeno texto, onde você vai, nesse caso aqui a gente está trabalhando a hipossegmentação. Então, você vai juntar as palavras e a criança vai ter que perceber aonde é que as palavras foram juntadas de modo incorreto. Então, elas vão ter que separar essas palavras com um tracinho aqui e você pode pedir para a criança reescrever, né, esse texto, fazendo as segmentações corretamente. Então, é feito, né, e não, as crianças também juntam muito. Você não pode juntar tudo. Aqui é jogo dos 7 erros, então, são 7 erros. A criança sabe que ela vai ter um determinado número de palavras para encontrar. A mesma coisa a gente pode fazer com a hipersegmentação. Aqui vai ser um pouco mais difícil do que era no exemplo anterior, mas as crianças também têm condições de fazer. Então, você vai separar, e leiam sempre o texto com a criança, tá? Então, você vai falar, olha gente, eu vou ler o texto e vocês vão ter que descobrir onde está o problema. O que é, que corre a casa inteira e depois vai dormir num canto. E aí as crianças precisam descobrir aonde estão os problemas. São 7 erros. Nas primeiras atividades você pode ir ajudando, pode ir orientando, mas depois que eles pegarem um jeito, eles começam a fazer sozinhos. As atividades de hiper e hipossegmentação, elas não precisam ser realizadas por muito tempo se as crianças desenvolverem bem a consciência de palavras. Então, se vocês desenvolverem os jogos orais, como eu disse anteriormente, e as crianças entenderem o que é palavra, o único problema que vai aparecer são naquelas palavras assim que eles acabam levando até para mais à frente do ensino fundamental, como de repente ou em cima, essas palavras que são bem mais fáceis de confundir mesmo. Era uma vez, isso eles acabam fazendo por bastante tempo. Bom, uma outra atividade que a gente pode fazer é a comparação de frases. Eu adoro essa atividade. Você vai dar 2 frases e os alunos vão precisar analisar e eles vão dizer qual é a frase que está correta e qual é a que está incorreta. E eles vão ter que dizer por que está correta, né? Então, era uma vez uma linda princesa que vivia numa torre. E aí aqui tem a frase correta. Então, essa é bem legal, essa atividade aqui é bem bacana, porque as crianças têm como comparar, né? Elas não vão sair do nada, elas têm como comparar o que pode estar errado com a escrita que deve ser realizada. Uma outra atividade que a gente pode fazer é a segmentação com barras. Então, você vai entregar pequenas frases para as crianças, né? Então, o menino joga bola, a menina brinca com a boneca. E aí, você vai dizer que eles precisam colocar barrinhas aqui, ó, no meio das palavras. E depois, eles vão reescrever a frase colocando os espaços em branco. Isso para as atividades de hipossegmentação. Também podemos brincar de segmentar cantigas. Então, o cravo brigou com a rosa. Aí as crianças têm geralmente as cantigas, né? São de conhecimento oral. O professor, se não for de conhecimento oral, cante para eles de qualquer maneira. Então, gente, olha, o cravo brigou com a rosa. E deixa as crianças tentarem perceber onde elas precisam segmentar essa frase. E dê o espaço para que elas possam reescrever a frase. Então, por mais que você esteja usando, por exemplo, os tracinhos aqui para segmentar, é importante que vocês peçam para elas reescreverem com os espaços em branco. Outra atividade bem bacana, que é bem legal para eles perceberem a unidade de palavra, é você dar as palavras separadas, mas de uma forma incorreta, né? Trocadas a ordem aqui. Então, a criança vai ter que procurar
qual é a palavra que começa aquela frase, e aí vocês vão relembrando, não esqueçam do espacinho. Então pega o espacinho em branco, cravo, espacinho em branco. Então é mais para frisar para a criança como ela tem que escrever. Aqui mais uma atividade, reescreva o bilhete formando corretamente as palavras. Então você pode usar aqui com a hipersegmentação, né, onde você vai segmentar demais e a criança vai ter que perceber os erros e escrever, reescrever, e onde você vai usar com a hipossegmentação, onde você vai segmentar de menos e a criança vai precisar perceber onde ela tem que separar. Se vocês perceberam até agora, eu venho trazendo sempre textos bem básicos, a gente está trabalhando com frases, ou então se são textos bem pequenininhos. Não vamos fazer esse trabalho com textos gigantes, ou então cantigas inteiras ou parlendas inteiras, porque é muito para criança. Então comecem sempre de pequenas frases e daí vocês caminham para pequenos textos. A gente pode desenvolver essa consciência de palavras na criança com frases, com textos pequenos, não precisa ser algo muito grande. E é importante lembrar que a gente precisa fazer esse trabalho todo dia, né? A gente fazer esse tipo de atividade esporadicamente não vai dar em nada, gente, né? Então faz uma vez aqui, uma vez por mês, não vai resolver. Então, você precisa ter um tipo de trabalho. Se você quer desenvolver alguma habilidade na sua criança, nos seus alunos, desenvolvam um pouquinho. Uma atividade dessa vai tomar o quê? 10 minutos, não muito mais que isso, 10, 15 minutos. Façam diariamente, tá? 4, 5 frases com eles. Se vocês fizerem esse trabalho por um mês, as crianças vão começar a melhorar. Vocês verão esse rendimento dos alunos. E é isso, pessoal. Essas são algumas ideias de como a gente pode ajudar a criança a entender melhor como separar as palavras dentro de um texto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhe com outros professores. Eu espero vocês na aula 12, gente. Um grande beijo. Tchau!